Fiz referência dias atrás a um recente artigo do professor Ives Gandra Martins que aponta para uma violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e um desvirtuamento do próprio sistema democrático a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal em substituição ao poder legislativo e também ao executivo. Ives Gandra alertou para a conduta do STF de enfraquecimento da representação popular ao permitir que partidos políticos derrotados nas urnas façam prevalecer seus programas e metas de ação pública através das mãos do Poder Judiciário. O que acontece? A população elege seus representantes de acordo com as propostas que lhes são apresentadas durante a campanha. Mas as decisões dos eleitos não prevalecem, porque o Supremo Tribunal Federal se deixa usar por partidos cujas propostas políticas foram rejeitadas nas urnas. Assim, passa a acolher suas teses e contrariar a vontade do legislador, isto é, invalidam tanto a norma legal quanto o constitucional. Não é à toa que a maior corte do país passe então a caminhar em flagrante descompasso com as expectativas da população brasileira. Tenho denunciado isso seguidas vezes, e não somente denunciado, mas defendido que o parlamento assuma seu papel constitucional e regimental de sustar os efeitos de certas decisões do Supremo. Não há poder absoluto em uma democracia. O sistema de freios e contrapesos precisa funcionar para todos. O Supremo está às voltas com um novo julgamento que também reclama especial atenção da população brasileira, para que, mais uma vez, o que já foi decidido pelo Congresso Nacional não deixe de prevalecer. Refiro-me à arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, apresentada pelo PSOL, e que trata do crime de aborto. Entre os advogados que atuam no feito contra a iniciativa do PSOL está justamente o professor Ives Gandra Martins. Com essa ADPF se quer praticamente acabar com a figura do crime de aborto no Brasil, pois se ataca os artigos 124 e 126 do Código Penal. O artigo 124 trata da prática do aborto pela gestante provocado ou consentido. O 126 trata do aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante. O que intriga é que o autor da ação diz querer defender a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, como a inviolabilidade da vida e a liberdade. Há um verdadeiro contrassenso. Os abortistas são ferrenhos em defender a suposta dignidade de quem mata o feto, mas não se preocupam com a dignidade e a vida do indefeso ser. Nada mais contraditório. A legislação brasileira já contempla exceções para o aborto e o próprio Supremo já avançou no assunto ao sancionar a prática, no caso, de anencéfalos. Mas tudo indica que a sanha do abortismo não para por aí. Da leitura da peça jurídica apresentada, se vê nitidamente o discurso frio e desumano de se priorizar o projeto de vida de pessoas adultas contra a vida de seres humanos indefesos em gestação, justamente pela decisão de quem agora quer impedir que venham à luz. O Congresso Nacional, que tem a legitimidade de representar o povo brasileiro, já legislou positivamente quando considerou o aborto como um crime. Por seguidas vezes, esse mesmo parlamento tem legislado negativamente, no mesmo sentido, ao rejeitar toda e qualquer proposta de liberar as práticas abortistas em nosso país. Ou seja, o povo brasileiro, através de seus legítimos representantes, decidiu majoritariamente pela criminalização do aborto. Não é razoável que o Supremo, como denuncia Ives Gandra, queira ferir essa construção democrática mais uma vez e afastar do cenário jurídico tipos penais construídos e mantidos pelo parlamento brasileiro. Destaco a atuação do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que recentemente juntou ao processo parecer pela improcedência da ADPF. Em sua manifestação, o Procurador-Geral traz importante posição do ministro Luiz Fux sobre o minimalismo interpretativo que o Supremo deve ter. Diz o ministro Fux sobre os limites da jurisdição constitucional do STF. Abre aspas. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado, não se admitindo inovações argumentativas que possam confundir as figuras do legislador e do julgador. Diz ainda o ministro:
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, ainda que com as melhores intenções, inovar na regulamentação de dispositivos legais sob pena de usurpar a linha tênue entre julgar, legislar e executar. Fecha aspas. O Dr. Augusto Aras reforça esse entendimento ao dizer em sua manifestação, abre aspas, não é viável que o Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional, que lhe foi atribuída pela Carta Magna, empreenda juízos eminentemente políticos da incumbência do Poder Legislativo. Fecha aspas. E para concluir, digo eu, criar tipos penais ou afastá-los do ordenamento jurídico é papel exclusivo do Congresso Nacional. Espero que, em nome da manutenção da ordem democrática, isso continue ocorrendo em nosso país. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.